André era um simples pescador, mas sua disposição em ouvir e seguir o chamado de Deus o transformou em um dos primeiros apóstolos de Jesus. Ele foi o primeiro a reconhecer o Messias e, com coragem e humildade, abriu caminho para que outros também o encontrassem. Acompanhe a história de um homem comum que, ao entregar sua vida ao propósito divino, tornou-se um exemplo eterno de fé e dedicação. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Em meio ao brilho do sol que refletia nas águas do mar da Galileia, nasceu André, em uma vila de pescadores chamada Betsaida. A pequena comunidade era agitada pelas vozes dos comerciantes, o murmúrio das ondas e o som constante das redes sendo lançadas. Ele cresceu ali, entre os barcos e o aroma salgado que parecia envolver tudo. O pai, Jonas, ensinava desde cedo que o trabalho nas águas era não apenas um sustento, mas um destino. Ao lado de seu irmão Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro, André carregava o peso das redes como quem carrega o peso de uma vida simples, mas repleta de significado. A infância de André foi marcada por noites estreladas à beira do mar e histórias contadas ao redor do fogo, histórias que falavam de um Deus poderoso que guiava seu povo. Ele era curioso, alguém que mesmo no silêncio parecia buscar algo além do que seus olhos podiam ver. Enquanto Simão era conhecido pelo temperamento forte, André era mais reflexivo, um observador atento do mundo ao seu redor. Esse contraste entre os irmãos criava uma dinâmica peculiar, quase como o balanço das ondas que iam e vinham sem descanso. Com o passar dos anos, o destino começou a tecer para André algo além das redes e dos peixes. Mesmo sendo um pescador habilidoso, havia um vazio que nem o mar parecia preencher. Talvez fosse o desejo de entender as histórias que tanto ouvia, ou a busca por algo que ele ainda não sabia nomear. Foi esse desejo que o fez olhar além da rotina, sempre atento a um chamado que ele ainda não conseguia ouvir claramente. Os dias em Betsaida continuavam os mesmos, mas algo no coração de André parecia diferente. Ele ouvia falar de um profeta que pregava nas margens do Rio Jordão, um homem chamado João, conhecido como o Batista. Diziam que suas palavras eram como fogo, consumindo o medo e a indiferença de quem o escutava. André não conseguiu ignorar os relatos, e a curiosidade o levou a se afastar temporariamente do mar, da rotina de pescador, e a buscar algo que parecia chamá-lo de forma silenciosa, mas insistente. Quando André chegou à margem do rio, viu uma multidão cercando João. A figura do Batista era forte e impactante. Suas vestes simples e olhar ardente, como se enxergasse diretamente a alma de cada pessoa ali presente. As palavras de João não eram apenas uma mensagem, mas um clamor. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. André foi tomado por uma sensação que nunca tinha experimentado antes, como se cada frase fosse direcionada a ele. Era como se o vazio que carregava dentro de si estivesse finalmente encontrando um propósito. Os dias ao lado de João eram intensos. André se tornou um de seus seguidores mais fiéis, aprendendo a importância do arrependimento, da preparação para algo maior que estava por vir. João não era apenas um pregador, ele era uma seta apontando para a chegada do Messias. E André, com sua alma inquieta, sabia que estava no caminho certo. Tudo mudou em um dia que parecia comum. Enquanto João pregava, ele parou repentinamente, seus olhos fixos em um homem que caminhava entre a multidão. Sua voz, antes tão forte, assumiu um tom quase reverente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O coração de André disparou. Sem pensar, André caminhou com passos hesitantes na direção daquele homem. Ele não sabia o que esperar, mas algo dentro de si dizia que deveria ir. Ao se aproximar, sentiu-se pequeno diante da simplicidade e da serenidade que emanava daquele desconhecido.
Jesus não era como os outros líderes ou profetas que André já havia visto. Sua presença era calma, mas carregava uma força que parecia preencher o ambiente. Quando Jesus percebeu André e outro discípulo de João se aproximando, parou e os olhou, como se já os conhecesse profundamente. "Que buscais?", perguntou Jesus, sua voz suave, mas firme. Era uma pergunta simples, mas parecia ressoar nos lugares mais profundos do coração de André. Ele e o outro discípulo trocaram olhares um pouco perdidos, até que André, quase sem pensar, respondeu: "Rabi, onde moras?" A resposta de Jesus não foi um endereço ou uma explicação, mas um convite que carregava um mundo de possibilidades. "Vinde e verá." André passou aquele dia com Jesus. As horas passaram como um piscar de olhos, mas cada palavra, cada gesto de Jesus parecia abrir portas que ele nem sabia que existiam em sua alma. Enquanto ouvia, André sentia como se todas as peças de sua vida finalmente começassem a se encaixar. O vazio que o acompanhara por tanto tempo parecia dar lugar a algo novo, algo vivo. No dia seguinte, André acordou com um propósito claro. Ele não podia guardar aquilo para si. Havia uma urgência dentro dele, como se estivesse carregando uma notícia que o mundo inteiro precisava ouvir. Correu até seu irmão, Simão, e ainda ofegante declarou: "Achamos o Messias." Não havia dúvida em sua voz, apenas uma alegria contagiante que parecia iluminar tudo ao seu redor. André levou Simão até Jesus. Ao olhar para Simão, Jesus o chamou de Pedro, como se estivesse vendo nele algo que ninguém mais enxergava. Os dias seguintes pareciam um mistério desvendando-se diante de André. Ele estava decidido a seguir Jesus, mas a vida como pescador ainda o prendia às margens do mar da Galileia. Ao lado de Simão, ele continuava lançando as redes, tentando conciliar a rotina com a inquietação que agora crescia em seu coração. Cada vez que o sol despontava no horizonte, André sentia que o verdadeiro chamado estava se aproximando, como o som de uma tempestade que se anuncia ao longe. Foi então, em um dia aparentemente comum, que tudo mudou. André e Simão estavam às margens do mar, cuidando de suas redes, quando Jesus se aproximou. Seu olhar era o mesmo de antes, profundo, sereno, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ele parou diante dos irmãos e, sem rodeios, pronunciou as palavras que ecoariam para sempre: "Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens." O que significava ser pescador de homens? André não sabia exatamente, mas o peso dessas palavras carregava uma promessa tão grandiosa que ele nem hesitou. O som das ondas e o farfalhar das redes pareciam silenciar quando ele e Simão deixaram tudo para trás. Não havia tempo para pensar nos peixes, nos barcos ou no futuro. Eles simplesmente seguiram, guiados por algo que ultrapassava o entendimento. André, com cada passo, sentia o simbolismo daquela decisão. As redes que antes capturavam o sustento de sua família, agora seriam metafóricas, lançadas para alcançar almas. Ele olhou para Jesus e viu mais do que um mestre. Viu alguém que entendia as profundezas de seu coração e que o chamava para algo maior do que ele jamais poderia imaginar. A caminhada ao lado de Jesus começou, e logo os caminhos poeirentos da Galileia se tornariam testemunhas das primeiras lições do Mestre. Os dias ao lado de Jesus eram como páginas de um livro que se escrevia diante dos olhos de André. Ele agora fazia parte de um pequeno grupo que seguia o Mestre de perto. Ao lado de Simão, João e Tiago, ele começou a perceber que não era apenas mais um discípulo, mas alguém que estava sendo moldado para algo especial. A proximidade com Jesus o colocava em situações que, ao mesmo tempo, desafiavam sua fé e expandiam sua compreensão sobre o que significava servir. André observava Jesus com uma atenção quase reverente. Cada palavra parecia carregar um significado oculto, e cada ação, por mais simples que fosse, apontava para algo maior.
Ele via como o mestre falava com as multidões, com um amor que parecia transbordar de forma quase palpável, e também como cuidava dos detalhes que muitos ignoravam. André sentia que fazia parte de algo único, mas ainda não compreendia totalmente o alcance da missão que estava diante deles. Entre os discípulos, André não era o mais falante, mas sua presença era constante. Ele era alguém que notava coisas que outros deixavam passar, como uma pequena fagulha em uma grande fogueira. Essa característica o fazia estar sempre pronto para agir em momentos-chave, muitas vezes intermediando situações que pareciam simples, mas carregavam grande significado. Certa vez, durante uma caminhada com Jesus, André percebeu algo que outros não viram. Era como se ele tivesse uma sensibilidade especial para captar o que estava além da superfície. Talvez fosse sua natureza atenta, ou talvez algo mais profundo que o Espírito de Deus começava a despertar nele. O que André sabia, com certeza, é que ao lado de Jesus, cada instante tinha um propósito, e ele estava determinado a seguir o Mestre, mesmo que não entendesse todos os passos daquela jornada. Era um dia como tantos outros. Jesus e os discípulos estavam cercados por uma multidão que parecia não ter fim. Homens, mulheres e crianças seguiam o Mestre, atraídos por sua mensagem e pela esperança que ele carregava em cada palavra. O sol estava alto e o calor parecia aumentar a exaustão de todos, mas ninguém queria sair dali. André, no entanto, percebeu algo que começou a preocupá-lo. As pessoas estavam com fome e não havia comida suficiente para todos. Os discípulos discutiam entre si, tentando encontrar uma solução. Filipe, prático como sempre, observou que nem 200 denários seriam suficientes para alimentar aquela multidão. Mas André, como de costume, estava atento ao que os outros não viam. Ele avistou um menino na multidão carregando algo simples, 5 pães e 2 peixes. Era pouco, quase nada diante de tantas pessoas, mas André sabia que nas mãos de Jesus o impossível se tornava possível. Sem hesitar, ele levou o menino até o mestre. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, disse André, a voz cheia de expectativa, mas também de dúvida. Mas o que é isso para tanta gente? Ele não sabia o que aconteceria, mas confiava que Jesus encontraria uma forma de transformar aquela situação. Jesus tomou os pães e os peixes, ergueu os olhos ao céu e deu graças. Em seguida, começou a distribuir a comida com a ajuda dos discípulos. André mal podia acreditar no que via. Os pães e os peixes não acabavam. Pelo contrário, pareciam multiplicar-se a cada mão que os tocava. A multidão foi alimentada, mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Enquanto ajudava a recolher os pedaços restantes, André sentiu uma alegria inexplicável. Ele havia presenciado um milagre. Mas mais do que isso, percebeu como algo pequeno, quase insignificante, podia se tornar grandioso quando entregue nas mãos certas. Ainda assim, ele sabia que aquela não seria a última vez que Jesus o surpreenderia. Os dias ao lado de Jesus continuavam intensos, cheios de ensinamentos, milagres e encontros que desafiavam a compreensão. André começava a entender que o reino de Deus não conhecia fronteiras. A mensagem de Jesus não era apenas para os judeus, mas para todos os povos. Algo que se revelaria de forma inesperada em um dia que começou como qualquer outro. Eles estavam em Jerusalém, e a cidade fervilhava com a presença de pessoas de todas as partes do mundo. Entre a multidão, um grupo de gregos se destacou. Eles eram estrangeiros, mas tinham ouvido falar de Jesus e queriam conhecê-lo. Em sua cultura, os gregos eram conhecidos pela busca por sabedoria, e talvez fosse isso que os atraíram ao mestre. Eles se aproximaram de Filipe, que, um pouco inseguro sobre como proceder, buscou André. André não hesitou. Ele tinha um dom especial para perceber quando alguém estava pronto para um encontro com Jesus.
Não importava a origem ou o status, ele sempre via as pessoas como almas sedentas por algo maior. Pegando os gregos pelo braço, ele os levou até Jesus. Esse momento parecia pequeno, mas carregava um significado profundo. Era um prenúncio do alcance universal da mensagem de Cristo. Quando Jesus viu os gregos, ele usou aquela oportunidade para falar algo que André e os outros discípulos nunca esqueceriam. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, disse Jesus. Ele falou sobre um grão de trigo que precisa morrer para dar fruto, uma metáfora que ninguém entendeu completamente naquele momento, mas que logo faria sentido. André sentiu o peso das palavras, como se fossem uma porta entreaberta para algo que ainda não podiam ver. Enquanto os gregos observavam com curiosidade e os discípulos tentavam absorver o que ouviram, André sabia que estava diante de algo muito maior do que qualquer um deles podia compreender. O mundo ao redor parecia tão vasto quanto o céu noturno, e o chamado de Jesus, tão profundo quanto o mar onde ele crescera. Depois que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, o mundo de André mudou para sempre. Aquele que ele havia seguido com tanta fé, aquele que tinha transformado sua vida, agora os enviava a continuar a obra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, disse Jesus antes de ascender ao céu. Essas palavras ecoavam como um tambor no coração de André, enchendo-o de uma mistura de alegria e responsabilidade. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo, André sentiu algo que jamais havia experimentado. Era como se o poder do céu tivesse tomado conta de cada parte de seu ser. De repente, a missão que antes parecia grandiosa e impossível tornou-se clara e urgente. Não era mais uma questão de como ou onde, era simplesmente um chamado a ser obedecido. Com coragem renovada, André começou sua jornada. Ele se tornou um viajante incansável, levando a mensagem de Jesus para além das fronteiras que conhecia. Histórias contadas por gerações sugerem que ele pregou na Ásia Menor, na Grécia e até em regiões distantes como a Escítia, o que hoje seria a área ao redor da Rússia. Por onde passava, André não apenas compartilhava as palavras de Cristo, mas também a sua própria experiência, o testemunho vivo de um homem que havia caminhado ao lado do Filho de Deus. Era fascinante como André se conectava com pessoas tão diferentes. Talvez fosse sua simplicidade, ou o brilho nos olhos quando falava de Jesus, mas ele conseguia alcançar aqueles que outros poderiam ignorar. Ele era como um pescador lançando suas redes, mas agora pescava corações. Apesar de enfrentar perseguições, André continuava firme, sua fé inabalável, mesmo diante dos maiores perigos. Os passos de André o levaram cada vez mais longe, mas também o aproximavam de um destino que ele já pressentia em seu coração. Ele sabia que o caminho de um seguidor de Cristo não era fácil, mas aceitava cada desafio com uma fé inabalável. Quando chegou à cidade de Patras, na Grécia, encontrou um povo marcado pela idolatria e pela dureza de coração, mas também faminto por algo verdadeiro. André começou a pregar ali, compartilhando a mensagem de Jesus com uma intensidade que só crescia, mesmo diante da oposição. Em Patras, sua pregação rapidamente atraiu seguidores, mas também inimigos. O governador da região, Egéas, irritado com a influência de André e sua rejeição aos deuses pagãos, ordenou que ele parasse de pregar. Mas André, com a coragem que o acompanhara desde aquele primeiro vinde e vede, respondeu com serenidade, explicando que não podia obedecer a homens acima de Deus. Suas palavras foram como fogo, inflamando a ira de Egéas, que decidiu condená-lo à morte. A sentença foi a crucificação. Mas André, em sua humildade, fez um pedido incomum, que sua cruz fosse em formato de X. Ele não se considerava digno de morrer como Jesus, seu mestre.
quando amarraram seu corpo à cruz, ele não resistiu. Pelo contrário, enquanto o levantavam, André usou seus últimos momentos para continuar pregando, agora não apenas com palavras, mas com o exemplo de sua entrega total. Por 2 dias, ele permaneceu ali, amarrado à cruz, enquanto as pessoas que se reuniam ao seu redor ouviam suas palavras e viam sua fé. Mesmo diante da dor, André não cessou de proclamar o amor de Cristo. Para ele, aquela cruz não era um símbolo de derrota, mas de vitória. Cada palavra que pronunciava parecia iluminar a escuridão ao seu redor, e mesmo aqueles que antes o odiavam começaram a ser tocados. Enquanto o sol se punha no 2º dia, André sentiu que sua missão na terra estava completa. Mas ele sabia que as sementes que havia plantado continuariam a crescer, espalhando vida onde antes havia trevas. As ondas do tempo nunca apagaram o que André deixou para trás. Sua cruz, em formato de X, não foi apenas o símbolo de seu martírio, mas um lembrete eterno de sua humildade e devoção. Em Patras, onde sua vida terrena chegou ao fim, começaram a surgir histórias sobre os milagres e transformações que acompanhavam aqueles que ouviram suas palavras. Mas o legado de André não se limitava à cidade onde entregou sua vida. Ele havia espalhado sementes por terras distantes, e essas sementes começaram a florescer. Aqueles que André tocou com sua pregação levaram adiante a mensagem de Jesus. Igrejas foram fundadas, comunidades começaram a crescer, e a memória do apóstolo tornou-se um farol para os primeiros cristãos. Sua vida foi mais do que os passos que deu ou as palavras que falou. Foi uma prova viva de como um coração disposto pode ser transformado e usado por Deus de formas inimagináveis. Os relatos sobre André começaram a viajar tão longe quanto ele mesmo havia ido em vida. Na Grécia, na Ásia Menor e até em terras mais remotas, ele era lembrado como o apóstolo que, com simplicidade e coragem, conectava pessoas ao Cristo. Mesmo séculos depois, a imagem do pescador que deixou tudo para seguir um chamado maior continua a inspirar. E ainda assim, a história de André não é apenas sobre os lugares que visitou ou as multidões que tocou. É sobre um homem que enxergava o extraordinário no ordinário, que acreditava que pequenos gestos, como levar um menino com pães e peixes até Jesus ou conduzir gregos curiosos ao mestre, podiam ser instrumentos para algo muito maior. Ele nos mostrou que, nas mãos de Deus, até mesmo o menor de nós pode fazer parte de um plano eterno. E assim, enquanto o mundo continuava a girar e os séculos a passar, a vida de André permanecia como um eco de algo eterno, convidando todos a refletirem sobre o que significa responder ao chamado divino, a caminhar com fé e a viver como pescadores de homens. A história de André não termina em Patras, nem na cruz, em formato de X. Sua vida, cheia de encontros, milagres e escolhas corajosas, continua a falar conosco através do tempo. Ele foi um homem comum, um pescador, alguém que poderia ter vivido uma vida simples à beira do mar da Galileia. Mas, quando chamado, André disse sim. Foi esse sim que o transformou, que o fez deixar as redes, as águas familiares e se lançar ao desconhecido ao lado de Jesus. André nos ensina que não é preciso ser grande aos olhos do mundo para realizar grandes coisas no reino de Deus. Ele não procurou os holofotes. Pelo contrário, agiu nos bastidores, conectando pessoas, enxergando oportunidades e acreditando no poder de pequenos gestos. Foi ele quem levou Pedro a Jesus. E com isso, contribuiu para a formação de uma liderança que mudaria a história do cristianismo. Ele também trouxe um menino com 5 pães e 2 peixes, e por sua fé, viu um milagre alimentar milhares. André nunca buscou o protagonismo, mas em cada ato esteve profundamente alinhado com o propósito divino. Há algo em André que nos desafia.
Ele era simples, mas atento, era humilde, mas corajoso. Ele não tinha todas as respostas, mas seguia o Mestre mesmo assim. E em sua entrega, descobriu que não é sobre saber para onde vamos, mas sobre confiar em quem nos guia. Sua vida nos lembra que fé é uma caminhada, não um destino imediato. É sobre dar um passo após o outro, mesmo sem enxergar o fim da estrada. Hoje, enquanto olhamos para sua jornada, a pergunta que ecoa não é sobre o que ele fez, mas sobre o que nós faremos. Se André, com sua simplicidade e disposição, pôde viver uma história tão grandiosa, o que nos impede? Se você gostou da história de André e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.